Então, vamos passar esta semana no lugar mais fundo que vocês podem descer, no santuário dos anciãos da congregação que estão no Brasil, para a gente descer mais este degrau no túmulo doutrinário, uma doutrina dos mortos, livro dos mortos. É uma doutrina que, segundo a congregação, os anciãos da congregação, os representantes de Deus na terra, viram Deus lá na rua Visconde de Parnaíba, no templo sagrado do Brás, onde todos os vivos ajudaram a construir, e existe a doutrina dos mortos. Então nós vamos descer um pouco mais o túmulo dos mortos. Vamos conhecer o lado mais tenebroso da doutrina da congregação. Que nós temos a vida é sofrida, nós temos sofrimentos, temos dificuldades, doenças, acidentes, angústias, pragas, pandemias, desemprego, falta de segurança, falta de saúde. É um verdadeiro, um mundo cheio de problemas. Enquanto alguns contam seus milhões, outros compram na fila do mercado aquele feijão de segunda, aquele osso para fazer um caldo com gosto de carne. Milhões e milhões de brasileiros desempregados e algumas pessoas preocupadas em construir templos. Então, diante desse tenebroso quadro, vocês já viram de tudo, mas agora nós vamos fazer um exame da parte doutrinária mais tenebrosa da congregação, que é sobre o serviço de funeral. Eu vou deixar em todos esses vídeos alguns tópicos, o texto do tópico, para que vocês leiam. Eu cito o tópico e eu coloco embaixo dos vídeos. Eu vou fazer um pouquinho por dia para não ficar pesado o vídeo, tá bom assim? Isso aqui fiz uma apresentação, nos próximos eu já vou direto no tópico. Bom, temos que iniciar e entender, quem ainda não entendeu, tem muitas pessoas que estão na congregação e não sabem o que eu vou falar aqui e acham que é mentira, mas é verdade. Outros vão fingir que não sabem, outros vão dizer que não existe, mas eu vou deixar também o link do canal que tem publicado esses tópicos, tá bom? E vocês podem pesquisar lá, é alguém da congregação mesmo, o Brás nunca contestou, então vocês vão pesquisar. Vou deixar o link para vocês irem comprovar lá mesmo, tá? Com alguém da congregação, tá bom? Isso aqui não é calúnia, injúria e difamação, porque aqui é combate doutrinário, tá? É para vocês conhecerem a igreja do amor, a igreja que prega a salvação, a igreja que mais se aproxima da doutrina dos apóstolos, tá bom? É que tem probleminhas, todo mundo tem, né? Mas palavra de Deus, amor de Deus é só na congregação, até porque ancião não tem salário, então é bem tranquilo, bem legal, tá? Ó, primeira coisa que eu vou dizer para vocês, que no tópico de 1978,
sede, sendo nossos irmãos, ó, tópico de 1978, tópico 6, sendo nossos irmãos, devemos dizer, o Senhor recolheu. E, senão, mesmo sendo parente de nossos irmãos, dizemos, faleceu. Tá? Então, o que é faleceu, gente? Faleceu é que vai para a morte eterna. Se ele faleceu, ele pereceu. Jesus falou, quem crê em mim nunca perecerá. Então, se a pessoa crê em Jesus, mas ela está na congregação, ele está sem liberdade, né? Que é um outro tópico, tá? É um outro assunto. Mas, se a pessoa não é irmão na fé, segundo a congregação, ou não é batizado na congregação, ele pereceu. Não interessa se ele crê em Jesus ou não. Aqui generalizou 100%. Sendo parentes de nossos irmãos, mesmo que seja esposo e esposa. Se o homem é crente da congregação e a esposa não é para dizer que o Senhor recolheu, mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa cristã fervorosa em uma outra denominação. Isso aqui é bem claro, eu vou deixar aqui abaixo para vocês lerem, o site para vocês pesquisarem, através do Ctrl F, vocês pesquisam a palavra-chave. Tá? O que eu quero dizer aqui é, se é irmão, se é batizado na congregação, o Senhor recolheu, e se não, faleceu. Então, quem crê em Cristo perecerá se não for da congregação. E se for da congregação, o Senhor recolheu. Ou seja, vai para o céu, vai para a vida eterna quem é da CCB. E quem não é da CCB pereceu na morte. Ao contrário do que Jesus falou, todo aquele que invocar o meu nome não perecerá. Aqui não, aqui na congregação diz no livro dos mortos que quem não é da congregação faleceu. Faleceu pereceu. E tem um outro ponto também que eu vou passar para vocês aqui, que eu vou mostrar para vocês, que o culto de funeral, ele é um culto, ele é um serviço divino, tá? Bom, para inaugurar essa parte 1, que é esse primeiro ponto que eu falei, eu vou falar mais um ponto, e aí nós vamos encerrar, e amanhã vocês já fiquem tomando uns calmantes durante o dia, que eu vou deixar para as coisas mais tenebrosas mais para frente, tá? Vamos falar sobre as crianças. É bem amoroso mesmo, tá? Daqui eu até aconselho algumas pessoas não assistir os próximos vídeos, tá? Porque se você passa mal, você pode se sentir muito mal com esse vídeo, com esses vídeos que eu vou fazer. Mas é a verdade. Para você que está dentro da congregação, você é conivente, você é cúmplice, você viu isso, você está sabendo, você não é mais inocente. Você é cúmplice disso, tá? É isso que você está financiando. Bom, aqui na Câmara de Terror, nós temos o tópico de 1964 que diz: não existe determinação quanto a funeral para crianças recém-nascidas. Não há mandamento se fizermos ou não. É indiferente. Fazemos como o Senhor guia no momento. Temos notado pelas experiências de vários casos que servos de Deus tiveram que comparecer a funerais de irmãos que perderam o testemunho. É o cortado, né? E que o Senhor não permitiu que se faça nem uma simples oração. Cada qual se deixe guiar e orientar da parte de Deus nesses casos, pois temos visto por outro lado, o Senhor restaurar a pessoa que perdeu o testemunho, recolhendo para a sua glória. Então aqui confirma que ir para a glória de Deus é recolher, e perecer é morrer. Bom, aqui está dizendo o seguinte, que não tem determinação para culto de funeral para criança. O ancião que for lá, ele faz ou não faz, se Deus guiar ele. Ou seja, há previsão de que Deus guie o seu servo para que não faça para algumas crianças recém-nascidas. Está bem claro que não é obrigado, não é uma determinação. Ó, crianças recém-nascidas são inocentes e Deus não tem a culpado pelo pecado, a criança não vai punir a criança pelo pecado dos pais, não vai pecar os pais pelo pecado dos filhos. Aqui tem que fazer uma análise, tem que clamar a Deus para Deus revelar se deve ou não deve fazer o serviço de velório para crianças recém-nascidas. Para umas, Deus vai guiar. Se Deus vai guiar, é porque tem dois caminhos. Ou vai fazer ou não vai fazer. Ou seja, tem crianças recém-nascidas que o Deus da congregação vai deixar falecer. Tá? Ele nasce, vive alguns meses e falece. E outras crianças manda fazer o serviço divino, porque aí o Senhor vai recolher. Então, algumas crianças
Então, se Deus não guiou, ele vai para o inferno mesmo, a criança recém-nascida vai para o inferno. É isso, essa porta que está aberta, essa possibilidade no culto fúnebre da CCB. Talvez você diga que o assunto está encerrado. Não, tem um outro tópico, tópico número 13, de um outro ano que eu vou pegar para vocês, que é do dia 9 de abril de 1971, o tópico 13, um tópico onde Jesus Cristo, que diz que amava as crianças, desceu do céu e falou assim lá no Brás: funeral para crianças que nasce morta. É bem curiosa essa colocação, né? Se a criança já sai do ventre da mãe morta, é o natimorto, né? Acontece, infelizmente, muitas situações assim. Se a criança ela é retirada do ventre da mãe, morta, né? Foi isso que eles quiseram dizer. É que Jesus aqui não sabe falar o português direito, então revelou a frase errada. Funeral para criança que nasce morta. Olha, então tem como nascer morta, né? Se ela está morta, ela não nasceu, né? Enfim, aquela palavra que você ouve que Deus escolheu você no ventre da tua mãe, aquela profecia de Ana, lembra que vocês quando não podem ter bebê, que Deus manda Ana, aquela palavra de Ana, que a pessoa não tem bebê, vai ter bebê, que aquela criança, Deus tem um plano com aquela criança, Deus vai abençoar aquela criança. Aí na hora do parto, ela vem, né, ela sai no serviço de parto morta. E a maioria das mulheres grávidas na congregação é por promessa. Bênção de Deus, a pessoa passou a vida toda agradecendo a Deus. Uns já até montaram os seus quartos para a criança. É um momento de alegria para as mães e um momento de muita dor para muitos casais. O que o Senhor Jesus Cristo fez na congregação? Em tais casos, só se faz uma oração para consolo dos pais e dos demais familiares. Quer dizer, nem toca no assunto da criança, não dá uma justificativa. Faz só uma oração, né? Não vai fazer um serviço divino, né? Até porque diz que o velório não é para o morto. Aí eles falam, o velório não é para a pessoa que morreu ou para quem está morto. O velório é para a família. O serviço divino de funeral, que no tópico diz que o serviço é divino, é serviço divino. Então os pais não têm direito a um serviço divino porque a criança veio ao mundo morta. Na hora do parto a criança nasceu, quer dizer, não nasceu, né? Quem for mais experiente pode colocar nos comentários qual o termo mais adequado, que é o natimorto, a expressão jurídica, né? Ela é retirada a criança já sem vida. E a mãe despedaçada, ela não tem direito a um serviço, não um serviço de velório, um serviço de funeral, que é o quê? Cantar uns hinos, uma palavra de consolo, né? Que diz que o serviço de funeral é para os vivos, né? Mas aí muda, entendeu? Quer dizer, que se vem ao mundo sem vida, a família não tem direito ao serviço de velório. E se a criança nascer e viver alguns meses, não se sabe. Vai depender do que Deus revelar na hora. E os pais ali, pode ser que às vezes Deus fale, essa criança tem 2 meses, mas veio a falecer, infelizmente. O pai e a mãe ficam na expectativa que vai ter um serviço de velório para o bebê recém-nascido. Se Deus guiar para fazer, vai fazer. E se Deus guiar para não fazer? Aí fica a dúvida, né? Realmente o serviço é para os pais, para a família que está viva, ou é para o morto, ou quem morreu? Né? É um assunto pesado, é um assunto delicado, que envolve crianças recém-nascidas, envolve o momento mais sagrado da vida de uma mulher, que é o nascimento dos filhos e do pai também, do casal, dos avós. Então tá lá no velório, os avós, os tios, os primos, os irmãozinhos, os mais velhos, o pai, a mãe, né? Toda a família reunida. Aí chega o ancião, precisa ver se Deus falar no coração, olha, não vai ter funeral. Aí vão alguém dizer, mas o funeral, né, não tem nada a ver com o morto, com quem morreu, com a criança. Tá bom. Aí eu pergunto, então, o que é que muda nascer e morrer depois de alguns meses a criança, ou se ela vier sem vida? O que muda em relação aos vivos? Nada. Os vivos são os vivos, eles estão sofrendo um momento de maior dor que marca a vida do casal e de toda a família para sempre. Nunca uma mãe esquece quando perde
um bebê recém-nascido, ou quando ele vem ao mundo sem vida. É um grande drama. E aí, se vier sem vida, faz só uma oração de consolo. É aquela oraçãozinha de consolo. Por quê? Porque não cumpriu a profecia do ancião. Quando não cumpre a profecia do ancião, porque quando vem uma mãe, uma gestante que está grávida na congregação, ela é alvo de profecias, de palavras de bênção, de orações, palavras que Deus vai abençoar, vai ser um tipo de um profeta Samuel, profecias, bênçãos, promessa de Deus, né? Deus preparou. E aí, quando não nasce com vida, que vê que as profecias eram falsas, né? Que a palavra de Deus era falsa, aí não faz culto divino para os pais. Pune os pais sem culto, porque a criança veio sem vida. Então, os pais são punidos, porque é uma punição. Se o serviço de funeral é para os pais, o que tem a ver a situação de nascer ou não nascer vivo, ou viver alguns dias e não viver mais, ou nascer ou vir ao mundo sem vida? O que muda no sentimento do pai e da mãe que está despedaçado? Os pais e as mães, já que o serviço de funeral é para os vivos, eles mereciam essa palavra, que é uma tradição da congregação. Claro que na Bíblia não tem nada disso, né? Então, os anciãos escolheram esse momento de maior dor, quando nasce uma criança, poucos dias morre e quando vem sem vida, para fazer isso com as famílias. Agora vocês imaginam se fosse com vocês, o ancião chegasse e falava: não, Deus não apontou nada para nós, não vou fazer o serviço de funeral para a família. Aí você fala: mas o serviço de funeral não é para a família, nós estamos aqui congregando, nós damos coleta, nós obedecemos 2000 tópicos, a gente fala amém para tudo que o ancião fala. Mas se Deus falar que não vai ter um serviço de funeral, pode ter certeza, é porque Deus mostrou que aquela criança não vai para o céu. Tenta aceitar isso, entender isso e conhecer um pouquinho da entrada dos portões do inferno da congregação, porque amanhã vai ser muito mais tenebroso do que eu vou falar para vocês.